brincar, ser saudável, mas lembrar também que nossa proposta é unir nossa fé, unir nosso coração, nossa alma. A Bíblia, quando fala sobre unidade, ela fala de unidade de propósito. E o eixo central, ou o eixo, né, dessa unidade é Cristo. Toda unidade que não começa em Cristo, ela é humana, logo ela não é uma unidade perfeita. Porque Jesus foi ele quem desfez toda a inimizade e de ambos os povos fez um. Então, ser um é nós termos o mesmo pensar, né? Conforme a Bíblia nos orienta, e devemos todos ter o mesmo pensamento. Talvez algumas pessoas pensam assim, mas como é que nós podemos pensar a mesma coisa? Se cada um é um ser diferente. Mas a gente pensa a mesma coisa dentro de acordos que a gente faz, dentro de propósito. Então, por exemplo, quando nós pensamos que Jesus ele é o único caminho, nós estamos em unidade. Quando nós pensamos que Jesus é o dono das nossas vidas, e de fato eu vivo essa realidade, eu desenvolvo e pratico essa unidade. Vou dar um exemplo também mais simples. O casal, quando eles casam para unir propósito. Então, o marido que é fiel à esposa, ou a esposa que é fiel ao marido, parte do princípio daquilo que é comum. A decisão que eles tomaram. Né? Assim como o casar é voluntário, não é obrigado, e casou obrigado, né? Da mesma maneira, nós nos unirmos a Cristo também é uma escolha que a gente fez. Nós escolhemos, obviamente, porque Ele nos escolheu primeiro, porque de nós mesmos nós não teríamos essa condição, a palavra diz isso. A palavra diz que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Todos pecados, extraviados estão da glória de Deus. Mas Deus, na sua graça, misericórdia, bondade, nos alcançou. Eu estava pensando esses dias sobre isso e glorificando a Deus porque Ele um dia abriu meu entendimento, um dia Ele plantou no meu coração essa verdade que me libertou, que me curou, essa verdade que tem limpado a minha alma, limpado a minha vida, e tem, a cada dia que passa, a cada ano que passa, tem me feito ser uma pessoa melhor, como filho, né? Como esposo, como pai, como pastor, e assim eu me sinto privilegiado, porque a minha vida ela tem propósito. A minha vida ela é um projeto de Deus. Tem uma canção antiga que diz isso, né? Pois minha vida ela é um projeto de Deus e nada pode mudar. Então, essa unidade que Deus trouxe em Cristo, a qual nos tornou um novamente com Ele, também nos promoveu a uma unidade entre nós, uma unidade de propósito. E, no nosso caso em particular, né, desse grupo aqui, Deus não só nos fez irmãos, mas nos deu também o privilégio de nós estarmos juntos, né, com algo específico. Nos plantou nessa parte da igreja de São Bernardo do Campo, aí com irmãos que também de outros municípios, que ligados numa aliança, num compromisso, né, de sujeição mútua, um compromisso de cobertura mútua, um compromisso de amor, de amizade, de luz, de transparência. Temos esse privilégio de poder fazer parte um do outro. Isso é muito importante, né? Hoje eu falei com o Emerson aí, nosso irmão que está acometido aí com a Covid, está no quarto, literalmente. Mas eu falei com sentimento, sentido, né? Porque, como diz a palavra, quando um membro sofre, todo o corpo sofre.
Nós sentimos isso. Vocês, quando, volto a dizer, né, quando nós tivemos o diagnóstico nosso aqui de casa também, como vocês entraram, participaram e participam da nossa dor, que isso nos dá segurança, isso nos dá, renova a nossa fé, nosso ânimo a cada dia, cada mensagem, cada ligação, cada abraço que nós temos recebido tem nos animado a continuar olhando para Jesus, apesar daquilo que o diagnóstico nos dá no físico. Mas, como diz a palavra, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia após dia. Então, eu queria dar essa palavra introdutória, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Nós pedimos aí aos irmãos, aos líderes, não sei quantos se lembraram, que nós gostaríamos de hoje também partirmos o pão, nessa forma diferente, né? Cada um na sua casa, mas nós vamos partir o pão. Então, seria interessante, se alguém não providenciou, ou não soube, ou esqueceu, de providenciar um pão e um suco de uva ou vinho, para quem toma vinho, para nós daqui a pouco, no finalzinho aqui, depois da palavra, poder partirmos o pão, celebrando a ceia em memória de Cristo, em memória de quem Ele é e quem Ele foi e o que Ele fez por nós também. Amém? Então, se você ainda não preparou, esqueceu, você pode ir separando aí. Muito bem. Vamos dar graças a Deus, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida de Jesus, porque a vida de Jesus nos deu vida. Obrigado, Pai, pelo teu amor, por tua graça, misericórdia e bondade. Obrigado, Deus, por essa misericórdia que nos livra do juízo e essa bondade que nos conduz ao arrependimento. E nós, Senhor, movidos pelo teu Espírito, somos hoje teus filhos e louvamos o teu nome. Colocamos diante de ti essa reunião, apresentando nossa parentela, nossos familiares, que o Senhor possa, de alguma maneira, alcançá-los, de alguma forma, toda a palavra que ele já tem recebido através de nós, através de testemunhos, que o coração dos nossos familiares seja alcançado. Porque nós sabemos, ó Deus, que quem convence ao Senhor é o teu Espírito Santo, que ilumina, que abre o entendimento, a visão, abre o conhecimento dessa verdade tão maravilhosa que liberta. Nós queremos, ó Deus, colocar diante de ti, colocar também, Senhor, diante de ti, os nossos governantes, colocar diante de ti, Pai, os médicos, os cientistas, todos aqueles que estão pesquisando uma cura, uma vacina para esse mal que tem vindo sobre a Terra, vários países e nações. Senhor, não temos notícia de qual país que não tenha sido atingido. Mas nós oramos a Ti, Pai, por todos os médicos, enfermeiros que estão na linha de frente. Oramos, Pai, pelos cientistas que estão a pesquisar. Sabedor que o Senhor conhece todos os vírus. Eles não lhes são ocultos. E o Senhor também sabe o antídoto, o Senhor sabe qual é a fórmula correta, exata, que vai combater esse mal. Nós oramos a Ti, Pai. Mas enquanto isso não vem, nós também oramos para que o Senhor nos dê fé, o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos guarde, que o Senhor proteja-se do teu povo. E mesmo aqueles, ó Deus, que de alguma maneira foram alcançados por esse vírus, como temos aqui o Emerson, Pai, pedimos que a tua mão esteja com eles, sustentando, dando ânimo, Senhor, e que o corpo deles reaja à unção da oração para produzir anticorpos, para combater toda a infecção,
toda enfermidade, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Damos ordem, Pai, para que nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, cada homem, cada mulher, seja guardado, Senhor, em fé, guardado no espírito, na alma e no corpo. Em nome de Jesus, Pai. Oramos a Ti porque cremos que é o Senhor que trará a solução, assim como o Senhor trouxe a solução para o pecado, nos enviando Jesus. O Senhor também, Pai, fará com que esse mal cesse. Nós temos essa esperança, temos essa confiança, Senhor. Colocamos o nosso país em Tuas mãos, colocamos os empregos, os trabalhos, irmãos que já estão desempregados. Ó Deus, que o Senhor abra a porta, tem misericórdia, Senhor. A Tua palavra é fiel. O Senhor disse, Pai, na Sua palavra, que jamais faltará aos Teus filhos o pão, jamais faltará o Teu cuidado. Por isso, ó Deus, nós intercedemos a Ti, orando em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Bom, Felipe, Vaguinho, abre o microfone do Felipe aí. E aí o Felipe... Aliás, o Felipe pode abrir. Abre aí, Felipe. Vamos ministrar louvor a Deus através de música. Amém. Vou abrir aqui. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração ao prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no seu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme a Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para
Amém. Eu acho que deve ter caído a conexão lá do Felipe. Mas amém. Vamos ver se ele vai voltar aí. Amém, amado. Graças damos ao Senhor pela vida de vocês, poder nos guiar, nos orientar através da música. Bom, amado, nós temos hoje aí o Silvano, que está com uma palavra para compartilhar conosco. Lembrando que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. César, ora pelo Silvano aí, amado. Abre teu microfone e ora pelo Silvano. Amém. Pai, nós mais uma vez queremos te render graças, te louvar por tudo que o Senhor tem feito, Pai. A tua palavra declara isso em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E nós queremos te louvar por tudo aquilo que está acontecendo. Queremos te louvar por esse tempo em que tua igreja está passando e te pedir que a tua sabedoria, Pai, ela possa descer sobre todos aqueles que carecem de sabedoria. Assim diz a tua palavra ali em Tiago, Pai, que aqueles que necessitam de sabedoria peçam a ti. Mas nós, como igreja, nós queremos te pedir isso, da tua sabedoria, para que a tua sabedoria ela possa pairar, Pai, que a tua sabedoria possa ser evidente em todos aqueles que estão, Pai, investidos da tua autoridade, investidos do teu Espírito Santo, aqueles que nasceram de novo, que eles possam fluir na tua sabedoria, Pai. E nós queremos colocar a vida do Silvano, que tem se entregado a ti, Pai, Senhor, a realizar não só a tua obra, mas também poder cumprir com o chamado da vocação que um dia o Senhor fez a ele, Pai. Por isso, no nome de Jesus, que a tua sabedoria, Pai, ela flua sobre a vida de Silvano, Pai, nesta hora, Pai. Que o Senhor use todos os sentidos de Silvano para que ele possa comunicar da tua palavra, Pai. Que teu Espírito Santo possa ali colocar cada princípio, cada verdade, Pai, na boca de Silvano para que ele possa comunicar. E não haja nenhum impedimento, Pai. Seja esse aqui tecnológico, Pai, seja os dominadores desse mundo tenebroso, Pai, que eles agora se silenciem, que tudo funcione perfeitamente para que teu filho possa comunicar aquilo que está no teu coração e que teu Espírito, Pai, conduza ele, Pai, conduza ele e possa conectar corações, Pai. Todos aqueles que estão aqui, Pai, todos aqueles que estão ligados, que estão conectados através desse aplicativo e até aqueles que verão, Pai, porque está sendo gravado e será compartilhado na rede, Pai. E todos aqueles que assistirem e ouvirem sejam tocados pelo Teu Espírito e sejam conduzidos para Ti. Essa é a nossa oração. Abençoamos Silvano em nome de Jesus, Pai.
Quantos podem dizer amém? Só levantar a mãozinha assim e dar o joinha. Amém. Amém. Sim. Amém. Vai, Silvana, abre teu microfone aí. Deixa Deus te usar. Amém, meus irmãos. Pai de Jesus, seja sobre a tua vida. Boa noite, né? Estão me ouvindo bem, né? Acredito. Então, que em nome de Jesus nós possamos aí desfrutar de mais um tempo na graça do Pai, que eu diminua, né? Que o Senhor cresça, conforme nós costumamos cantar, né? Que essa seja uma verdade na minha vida e que também Deus ele possa ser suficiente, porque Ele é suficiente para suprir todas as necessidades que nós precisamos, que nós almejamos e até aquilo que a gente ainda não alcançou, não entendeu. O nosso Deus era suficiente. Amém? Eu quero pedir para você abrir a tua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Vou ler do verso 1 até o verso 5. A tradução que eu estou usando, meus irmãos, é a NVT, Nova Versão Transformadora. Eu tenho me identificado com essa tradução, tem me ajudado muito. E talvez ela é um pouco diferente das traduções corrigida, atualizada. Mas vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3, fala assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite foi falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Aí ele fala: como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Aí Jesus respondeu: em verdade lhe digo, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Amém? Queria falar um pouco com vocês sobre o reino de Deus. Existe, dependendo da tradução que você esteja usando, de Bíblia, pode ser que exista entre 140, 145, 130, 140 versos do Novo Testamento que fala sobre o reino de Deus. E fala sobre o reino de Deus, o reino dos céus ou o evangelho do reino. Geralmente essas três maneiras são as que são usadas na Bíblia para falar a respeito do reino de Deus. Bom, João Batista, ele anunciou o reino de Deus. Ele falou: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Jesus também anunciou o reino de Deus. Ele falou assim, ele começou a anunciar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. A mesma mensagem de João Batista. Jesus também mandou anunciar o reino de Deus. Lá em Mateus 10, 7, ele fala assim: vão e anunciem que o reino de Deus nos céus está próximo. Bom, existe uma consideração a fazer, pelo menos assim, dentro do que eu compreendi, que o reino de Deus ele é falado na Bíblia de diversas maneiras, de diversas formas, exemplos, situações, né? Ele fala, por exemplo, que o reino de Deus, Jesus, porém, diz que deixe que as crianças venham para mim, porque delas é o reino de Deus. E também fala que
Jesus falou o seguinte, que eu lhe digo essa verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Então, existem várias maneiras que a Bíblia ela fala sobre o reino de Deus. Mas nessa conversa de Nicodemos com Jesus, tem um mistério ali. Por quê? Vou falar o que eu entendo, o que eu creio. Que nessa conversa que Nicodemos teve com Jesus, você vê que ele foi à noite falar com Jesus. Nicodemos era um mestre da lei. Ele era um religioso, era um sábio entre os judeus. E ele poderia muito bem mandar um servo dele chamar Jesus, vou usar a expressão, na casa dele, ou mandar um servo falar assim, olha, eu quero lá falar com ele. Mas não, ele foi sozinho falar com Jesus. Ele, mesmo sabendo na fala dele, ele mesmo sabendo que aquele homem, Jesus, era enviado de Deus, ele não quis se expor. Por quê? Porque a sua reputação como mestre, a sua reputação como um homem da lei, da mais rigorosa lei, que era a dos fariseus, não deixava ele se expor. Então, ele preferiu se guardar, num certo sentido, do que simplesmente chegar e falar com Jesus à luz do dia, como todas as pessoas faziam, abordavam, etc. Mas, na conversa de Jesus, lá no verso 3, Jesus fala assim que quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. Então, para mim, eu acho que Jesus está falando com ele de um estágio, ver o reino. Ver o reino dos céus. Mas ele já estava vendo. Por quê? Porque ele já chega falando, tu és enviado de Deus, porque ninguém pode fazer isso e não foi enviado por ele. Bom, ele já estava naquele estágio ainda que não soubesse. E o segundo estágio é quando ele lá no versículo 5 fala o seguinte, que ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Esse é o segundo estágio. Bom, vamos lá. Se o primeiro estágio é ver, o segundo estágio é entrar, o que me falta, o que pode me faltar para que isso seja completo, isso seja pleno? Essa verdade do reino de Deus, ela seja completa, ela seja plena na minha vida. Porque João Batista anunciou, Jesus anunciou, os discípulos anunciaram o reino de Deus, Jesus falou acerca do reino de Deus, ensinou acerca do reino de Deus, ele falou que quem talvez poderia entrar ou não. É claro que, num primeiro estágio, para entrar no reino de Deus, nós precisamos abdicar da nossa própria vontade. Ficou claro ali que Nicodemos ele procurou guardar a sua reputação, procurou guardar o seu status, procurou guardar ali o seu nome, que no meio dos religiosos ali, ele era bem quisto. Seria um escândalo para os outros ver um homem como Nicodemos conversando com Jesus. Para eles lá, um herege, um blasfemo, E era assim que os religiosos tratavam o Jesus, o Messias, naquela época. Mas eu acredito, meus irmãos, que esses dois estágios podem acontecer na nossa vida. Ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Como? Para pensar como que Jesus chegou na tua vida. Como que você se aproximou de Cristo. Vamos dar um exemplo para nós aqui, para nós contemporâneos, O reino de Deus, ou a vontade de Deus, ela chegou na nossa vida através de alguém. Alguém anunciou Jesus para nós. Alguém se expôs por amor a nós, por amor a mim, ou por amor a você. Alguém anunciou o evangelho do reino. E, de alguma forma, no primeiro estágio, nós vimos algo. Nós vimos. Eu estou falando no sentido de nós podemos chegar nas etapas que eu creio que pode ser o desejo de Deus. Não quero aqui dizer
que estou falando toda a verdade, não é isso, não é esse o meu interesse. O meu interesse é apenas compartilhar com vocês o que eu creio. Algumas coisas nós vimos. Por exemplo, você está no meio da igreja, eu estou no meio da igreja, e você já viu alguma coisa. Você já viu famílias sendo restauradas. Você já viu casamentos sendo restaurados. Pessoas que eram dependentes químicos. Pessoas que estavam escravizadas em algum tipo de ou de vício, ou roubo, não sei. Tem os mais diversos estágios aí, ou as expressões do pecado, da vida de independência do homem. E você viu essas pessoas sendo restauradas. Você viu essas pessoas sendo levadas a um estágio, né, de, vou falar assim, de deixar a vida pecaminosa, deixar a sua independência e participar da mesa de Deus, da mesa do Senhor. Então você viu isso. Aí você entrou. Como que você entrou? Porque você já faz parte da igreja. Você já faz parte do corpo de Cristo. Você já está inserido, eu já estou inserido no meio da igreja. Então, eu vi, eu entrei. Claro, vou falar assim, que não por interesse, porque Deus me chamou, Deus chamou você. Nós não temos nada de bom para oferecer para o nosso Senhor. Muito pelo contrário. Nós não temos nada de bom que seja proveitoso ao Senhor. A nossa justiça, como diz a palavra, ela é como trapo de imundície. A palavra de Deus fala que sem ele nós não podemos fazer nada. Então tudo que nós fizermos é um esforço vão, pequeno. Não é aproveitável se não for da maneira, do jeito do Senhor. Por mais bondosos, por mais legais, por mais corretos que nós achemos que somos. Isso não é verdade. Então, esses dois estágios de ver e de entrar, eu acredito que entre nós, esse grupo que está aqui ouvindo essa reunião, vendo essa reunião aqui, participando dessa reunião, nós já estamos inseridos. Mas eu acredito que tem um terceiro estágio que pode fazer diferença na minha vida e na sua vida. Abre a tua Bíblia. Opa. Abre a tua Bíblia. Tem alguém que... Opa, agora foi. Abre a tua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo 6, no verso 10. Mateus capítulo 6, verso 10. Essa oração foi o que o nosso Senhor Jesus ensinou. A oração, vou falar assim, a oração do Pai Nosso. Foi nosso Senhor Jesus que nos ensinou a fazer essa oração. E muitas vezes, até quem é descrente, eu acredito que sabe fazer essa oração. Mas no verso 10, fala assim, ó: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu acredito que esse talvez seja o estágio que possa nos dar margem para podermos, vou falar assim, com mais segurança, alcançar a vontade de Deus. Porque ouvir o reino, ou ver o reino, ou entrar no reino, nós estamos. Mas o meu compromisso com o meu Senhor, o meu compromisso com o meu mestre, eu acredito que é quando essa verdade ela está na minha vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você pode falar assim, Silvano, mas Deus ele é soberano. A vontade dele está sendo feita na terra. Sim, mas eu não estou falando dessa vontade. Eu estou falando de quando eu me comprometo a falar isso e buscar a vontade dele. Qual é a vontade do Senhor para a minha vida?
qual é a vontade do Senhor para a igreja dele? Qual é a vontade do Senhor? Quando eu leio esse verso, eu não apenas estou dizendo, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Não posso falar isso de maneira aleatória e nem simplesmente de maneira casual, como se fosse assim, Senhor, faça a tua vontade, eis-me aqui, pronto. Não. Tem que ser um compromisso. Essa semana, Felipe partilhou a palavra conosco aqui no grupo e ele falou algo muito interessante. Ele falou assim sobre quando o anjo Gabriel ele fala com Isabel e quando o mesmo anjo Gabriel fala com Maria. As duas mulheres, elas tiveram reações diferentes ou tiveram resposta diferente diante do anúncio do milagre que teriam filho. Isabel falou, Senhor, como vai ser isso? Eu já sou avançada já em dias. Maria falou, Senhor, eu não tenho relação sexual com homem nenhum. Aí Gabriel explicou a situação para ela e ela falou, Senhor, seja feita conforme a tua vontade. Eis-me aqui, a tua serva. Essa declaração, ela pode fazer diferença na minha vida e na tua vida. Em Mateus, capítulo 7, verso 21, fala que nem todos que chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Ele fala de entrada, mas só que eu quero falar do compromisso, da vontade daquele que nos chamou. Fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Logo mais à frente, ele fala assim, ó, quem faz a vontade do meu Pai nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O próprio Jesus falou em Mateus 12, 50. Bom, também Jesus falou assim, ó, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a terminar a sua obra. Você vê que a comida do Senhor Jesus, do nosso Senhor, era fazer a vontade do Pai. E quando na oração, lá em Mateus 6, a declaração é que venha teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, eu tenho que desejar essa vontade. Mas eu tenho que buscar saber que vontade é essa. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Por exemplo, para os solteiros, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Para os casados, qual é a vontade de Deus para você como casado? Existem coisas na Bíblia que nós lemos e já está explícito. Nós não precisamos, vou usar a expressão, claro que nós precisamos orar, nós precisamos saber o tempo, o modo, mas tem coisas que já estão explícitas na própria oração de Mateus capítulo 6. Ele fala assim que perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que pecam contra nós. Então, perdoar o pecado já é um mandamento para mim e para você. Aí, nós não precisamos, vou usar essa expressão, buscar ouvir Deus no sentido assim de, será que eu tenho que perdoar essa pessoa que pisou na bola comigo? Não. Eu tenho que estar no meu coração livre, aberto. Claro que não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser como alguém que vai na prefeitura lá e quer apenas um despacho lá, um carimbo lá, pum, carimba aqui para eu ser liberado e pronto. Não é isso. Tem que ser com ordem e decência. A igreja de Jesus, ela precisa aprender a tatear, aprender a achar os caminhos de Deus para ela. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Esse tempo que nós estamos vivendo de distanciamento social ou de isolamento, eu não sei para vocês, para mim tem sido muito ruim.
E não pelo fato de ficar isolado, não pelo fato de ficar isolado ou afastado, mas pelo fato de não poder estar com os meus irmãos. Tem que ficar ali, sabe, negociando dia, hora, lugar, situação. Eu não creio que essa é a vontade de Deus para a igreja dele. É por esse tempo. Nós temos que aprender, nós temos que amadurecer com as coisas que estão acontecendo. Então, eu acredito, meus irmãos, que seria muito importante, ou que é muito importante, quando eu consigo equilibrar, saber, buscar, entender a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Se ela é boa, agradável e perfeita, eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Porque com certeza, a minha vontade, ela não é boa, ela não é agradável, ela não é perfeita. A minha vontade, ela tem que estar alinhada com a vontade do meu Pai, com a vontade daquele que me chamou, com a vontade daquele que me criou. Eu era um instrumento, vou usar essa expressão, um instrumento para uso das trevas. Mas agora eu sou um instrumento nas mãos do Senhor. Eu sou um instrumento nas mãos do Senhor. Eu tenho que entender, eu tenho que crer nisso. A minha vida, a minha mente, o meu corpo, a minha fala, ela não pode mais ficar servindo a outro propósito ou a outros propósitos, se não for a vontade do Pai. Nós éramos estrangeiros do reino. Agora nós somos cidadãos do reino. Nós éramos alheios ao reino de Deus. Agora nós somos filhos do rei, filhos do Pai. Então, eu não posso mais viver de qualquer maneira. Eu não posso mais ficar andando de qualquer maneira. Abre aspas aqui. Pode ser que em algum momento eu pise na bola? Pode ser. Pode ser. A vida de um discípulo de Jesus, ela não é feita, ela não ela não acontece só porque eu acerto, só porque ele acerta. Uma hora nós vamos errar. Agora, o discípulo de Jesus, ele tem que saber que Deus quer que ele faça o caminho de volta para ele errar. Que ele busque a vontade de Deus. A Bíblia fala que aquele que roubava não roube mais, mas trabalhe com as próprias mãos para poder ajudar quem precisa. Aquele que mentia, não minta mais. Fale a verdade com o seu próximo. Então, o reino de Deus, a vontade de Deus, ela precisa ser verdade na minha vida. Ela precisa ser real no meu cotidiano. Eu preciso, vou usar essa expressão, encarnar essa palavra de Deus de maneira que eu viva ela intencionalmente e intensamente também. Em nome de Jesus. Se vocês creem nisso aí, diga amém aí para vocês mesmos. Para mim está fechado aqui, mas em nome de Jesus. Amém? Bom, mais lá na frente, eu queria falar com vocês também sobre um outro estágio. Ele está lá em Romanos 12, que eu acabei citando o texto agora há pouco, que fala assim, ó, Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu acabei falando esse texto antes, mas ele fala aqui, ó, não imitem, NVT, que eu estou lendo, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não deixem que Deus, não deixe que transformem por meio mas deixe que Deus transforme por meio da mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, nós somos influenciados toda hora.
todo dia. Pode ser que em um dado momento, as decisões que você tomar sejam decisões, vou usar essa expressão, radicais. Talvez alguém pode taxar você de quadrado, de religioso. Talvez alguém pode falar para você que você já está careta. Você não conheceu você outro tempo, né? Conheceu você em outra época de bagunça, que não rejeitava nada, e hoje você está tá querendo fazer a vontade de Deus, está desejando a vontade de Deus. Quando você decide por algo, você é taxado por, sei lá, algum adjetivo aí, alguma qualidade, né, que infelizmente não codifica quem você é, não diz quem você é. Eu me lembro que quando eu entreguei a minha vida para Cristo, eu tinha uma coleção do fundo de quintal, de samba, pagode, tinha um monte de CD, e eu mandei tudo embora. Fiz até errado que eu dei para algumas pessoas, tinha que ter queimado, jogado fora, eu dei para algumas pessoas. E quando um amigo meu soube da minha conversão, 3 meses que eu tinha me convertido, 3 meses eu acho. E um amigo meu da época do samba, da época da bola, e ele pegou e falou assim, ele usou essa expressão assim, meus irmãos, ó, você é um crente safado. Aí eu falei assim, meu Deus, crente safado? Mas por que ele está falando isso? Mas eu sei por que ele falou isso. Ele conheceu o safado. Ele conheceu o Silvano da outra época. E com 3 meses de convertido, 3 meses andando com Cristo, talvez ele não tenha visto, ou talvez eu não tenha mostrado, talvez eu não tenha dado fruto, né? Perceptível a ele para dizer que de fato assim eu tinha entregado a minha vida a Cristo. Ele estava com a minha foto antiga, ele estava com o meu retrato antigo, ele precisava ver a foto nova, ele precisava ver o Silvano novo. Isso demorou um tempo, isso demorou alguns meses, alguns anos para ele começar a ver alguma coisa e de fato eu tinha entregado a minha vida para Jesus. Mas é isso mesmo. Alguém vai taxar você e vai falar para você que você é isso, ou que você está assim, ou que você não é mais aquele cara lá, e pode ser que se afaste. Mas o maior interessado na tua vida, o maior interessado na minha vida, é o nosso Senhor Jesus. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele morreu para que nós, de fato, pudéssemos ter vida. Amém? Queria compartilhar um texto com vocês, que está em Romanos 14, no verso 17. Romanos 14, 17, que fala o que não é o reino de Deus e o que é o reino de Deus. O que não é o reino de Deus e o que é o reino de Deus. Romanos capítulo 14, verso 17 fala: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que o reino de Deus é? Bebida. Comemos e bebemos. Esse capítulo ele fala, Paulo estava falando sobre a consideração ou respeito para os fracos com a fé. Uns acham que pode comer carne, outros acham que não pode comer carne, tem que comer legumes. Bom, para nós vamos cear daqui a pouco, né? Vamos pegar um paralelo aqui. Alguns acham que nós devemos cear somente com vinho, porque Jesus ceou com vinho e não com suco. Outros acham que cear com vinho, não pode. O vinho embriaga. O vinho ele está fermentado ali. Bom, quem ceia com vinho, não julgue quem ceia com suco de uva. E quem não ceia com vinho, não condene também aquele que está ceando com vinho. Existem alguns grupos que dizem que o batismo nas águas, que é o Kleber, né? Bem provavelmente semana que vem vai descer as águas. Existem alguns grupos que dizem que o batismo verdadeiro ou real
ele só é válido se for lá no Rio Jordão, lá em Israel. Porque João Batista batizava lá no Rio Jordão, Jesus foi batizado no Rio Jordão, então o crente tem que ser batizado no Rio Jordão. Se for batizado aqui na represa Billings, aqui, não tem validade. Se for na piscininha quadradinha que eu fui batizado também lá em 2004, 2005, desculpa, e rapaz, piorou ainda, nem rio não é, uma piscina. Então, quem foi batizado no Rio Jordão, não julgue quem não foi, quem foi batizado na piscina. E quem não foi batizado também, não condene quem foi batizado lá no Rio Jordão. Então, o reino de Deus não é isso, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O Salmo 50 fala assim, ó, então que os céus proclamem a tua justiça. Ó, o reino de Deus é, justiça, paz e alegria. O Salmo 50 fala, então que os céus proclamem a tua justiça, pois o próprio Deus é juiz. Deus é juiz. O Salmo 11 fala, pois o Senhor é justo e ama a justiça, os íntegros verão sua face. O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria. Então, lá no Salmo 20, no Salmo 37, verso 28 fala: pois o Senhor ama a justiça e jamais abandonará seu povo fiel. Olha que lindo. O Senhor ama a justiça e jamais abandonará o seu povo fiel. Ele sempre protegerá, mas os filhos dos perversos serão destruídos. Então, o reino de Deus é justiça. O reino de Deus também é paz. Salmo 29. O Senhor dá força ao seu poder e o Senhor os abençoa com paz. Exultem e alegrem-se, porém os que se defendem, que eles digam sempre, grande é o Senhor, que se agrada de abençoar seu servo com paz. Olha que bênção. Estou lendo os Salmos. Eu não vou citar todos aqui não, porque vai ficar muita coisa. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. João 16:33. Lá em João 14, ele fala mais uma vez sobre paz. Eu lhes deixo um presente, a minha paz plena. E essa paz que eu lhe dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Olha que maravilha. O nosso Senhor fala que Ele nos deixa um presente, a paz dEle. E não é uma paz que o mundo dá. É uma paz do reino dEle. Então, o reino de Deus é justiça e paz e também é alegria. Salmo 4 fala, tu me deste alegria maior que aqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. O Senhor me deu alegria mais do que aqueles que têm farta colheita de vinho e de cereais. Eu estava conversando com um amado um dia desse, e ele falou assim que o desejo dele não é ficar rico. Ele já tem algumas coisas, graças a Deus. E o desejo dele não é abrir uma empresa, 2, 3, 5. O desejo dele é fazer a vontade de Deus. Se Deus der a ele riqueza, ele vai usufruir da riqueza. Mas se Deus não der a ele riqueza, ele quer viver satisfeito com aquilo que Deus colocar na mesa dele. Se ele ficar rico, amém. Foi o que ele falou. Se ele não ficar rico, glória a Deus também. Então, tu me deste alegria maior do que aqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho. Bom, um pouco mais à frente, no Salmo 28, fala que o Senhor é a minha força e meu escudo. Confio nele de todo o coração.
Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com meus cânticos. Olha que lindo. Eu dou graças a meu Deus porque Ele me enche de alegria. Ele me enche da plena alegria porque o Espírito Santo foi enviado e foi derramado na minha vida. Eu tenho que crer assim, você tem que crer assim, que o Espírito Santo já nos foi dado. Nós não precisamos mais, como antigamente, né? Quem foi, né? Quem foi da época da cachaça, ó, igual eu, não precisa mais de cachaça para ficar alegre, não. Não precisa de uma noite mal dormida, tentando se alegrar, e no outro dia acordar com ressaca, né? Com dor de cabeça, boca amarga. Não precisa. A alegria do Senhor é plena na minha vida e na tua vida. Toma isso para você, em nome de Jesus. Recebe isso como a dádiva do Pai. Não é porque eu estou falando, não é isso, é porque está escrito. Mais do que eu falo é o que está escrito. Eu tenho que crer mais do que os outros falam, eu tenho que crer mais no que está escrito do que o que os outros falam. O que está escrito é verdadeiro e Deus pode usar qualquer pessoa para ministrar na minha vida dentro daquilo que é verdade, que é a sua palavra, em nome de Jesus. Transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria. Nós estamos falando do reino de Deus, que é justiça, que é paz e que é alegria. Busque o Senhor e a sua alegria, e Ele lhes dará o desejo de seu coração. O Senhor é na nossa vida, meus irmãos. O Senhor é conosco. O Senhor tem desejo de se mostrar para nós. E mais do que apenas ouvir ou entrar, nós temos que desejar essa plena vontade dele para a nossa vida. E mais do que desejar também, nós temos que buscar essa vontade. Saímos da nossa posição de alguém que está esperando receber para alguém que busca a vontade dele, a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Fala para o teu coração aí, tá? Que você crê nisso. Em nome de Jesus. O que pode e o que deve fazer diferença em minha vida e em meu compromisso com o meu Senhor e Rei Jesus? Ó, nós estamos falando Senhor e Rei da minha vida. Qual atitude deve ser a minha diante da decisão que tomei entregando o governo de minha vida a Jesus? O que faço com o que já sei a respeito do reino de Deus? Ó a pergunta, o que eu faço com o que eu já sei a respeito do reino de Deus? Não é que você não sabe, você já sabe. Quais áreas da minha vida eu ainda governo e não Jesus? Quais áreas da minha vida eu ainda governo e não Jesus? Existe alguma área da tua vida que você governa ainda? Existe alguma situação na tua vida que o reino de Deus não está claro? Que o reino de Deus, vou usar a expressão, não reina? O reino de Deus, ele não é Senhor? Talvez você saiba, mas ainda não entregou o reino a ele. Então, em nome de Jesus, que você seja animado, seja renovado no Espírito do Senhor para buscar a vontade dele. A vontade dele que é boa, agradável e perfeita. Que você seja fortalecido na força do Senhor para aquilo que você acha e talvez, com certeza, você não pode fazer, o Papai do Céu te ajude. Ele te conceda para você vencer em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Bom, para finalizar aqui. A vontade do Senhor é que eu viva de forma justa
no governo do Espírito Santo. Eu estou falando de justiça. A vontade do Senhor é que eu viva de forma justa no governo do Espírito Santo. Que eu desfrute da verdadeira paz no governo do Espírito Santo. E que eu, ou que minha vida, seja plena de alegria no governo do Espírito Santo. Compreende? O governo do Espírito Santo vai me trazer justiça. O governo do Espírito Santo me faz justo. O governo do Senhor me traz paz. O governo do Senhor me dá alegria. Em nome de Jesus. Como cidadão do reino de Deus e de Cristo, devo ter meu compromisso e responsabilidade em viver de acordo com o seu reino e com a sua vontade. Sei também que sou o maior beneficiado em viver seu reino e sua vontade, pois o que ele fez foi para me alcançar, e o que ele faz é para me preservar nele, íntegro, santo, até a sua volta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia nessa palavra, creia no que o Senhor está ministrando ao teu coração. Que o Senhor, Ele te encha da justiça, da paz, da alegria dEle. E que você possa, com toda a liberdade, dizer, Senhor, tal área da minha vida eu ainda governo. Vem governar aqui. Vem governar aqui, Senhor. E você, você tem um irmão aí, você tem, sei lá, um discipulador, a tua cobertura, você tem alguém mais maduro. Procura essa pessoa, procura ajuda. Em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos cear, nós vamos partir o pão, nós vamos beber o suco, o vinho, em memória daquilo que Ele fez por mim e por você, que Ele fez por nós. Que nós não fiquemos mais embaraçados com as coisas desse mundo. Como Fonseca diz, né, de vez em quando, nós somos extraterrestre. Nós não somos mais desse mundo. Nós temos que ser um extraterrestre mesmo. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver, ouvir e pensar, esse camarada, ele é diferente. O que tem nele? Por que esse camarada não aceita essas coisas? Porque você é um nascido de novo. E o reino de Deus, a vontade dele, está sendo feita na sua vida. Está sendo feita na minha vida. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar por aqui, né, agradecendo primeiramente ao Senhor, né, por nos dar essa oportunidade, juntos podemos compartilhar esse tempo e animar você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Creia no que o Senhor está ministrando na tua vida. Creia naquilo que o Senhor está ministrando nas situações, em todas elas, todas as áreas da sua vida. O Senhor quer nos limpar, o Senhor quer nos purificar. E Ele vai usar as ferramentas adequadas, ideais, do jeito dele, para que a cada dia nós possamos nos parecer com o nosso Senhor, mais e mais, em nome de Jesus. Fonseca, por aqui eu encerrei, também aqui já está tranquilo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu ouvia Silvano, ele falou sobre que o reino de Deus é justiça. Eu acho que quando nós ouvimos essa palavra, justiça, eu não sei se você concorda comigo, mas geralmente vem algum interesse nosso, alguma coisa que alguém nos lesou, nos roubou, né? Alguma coisa que alguém nos defraudou, por exemplo, os nossos sentimentos, nossas emoções. E aí a gente se enche de um senso de querer justiça. Mas quando a Bíblia fala de justiça, ela não fala no sentido de você ganhar ou recuperar algo que você perdeu.
o senso de justiça do reino de Deus é quando você se oferece a Deus e se oferece ao teu próximo, com a intenção de que na vida do próximo a justiça seja feita. Até porque a Bíblia não nos orienta a buscar a nossa própria justiça. A Bíblia nos orienta que nós devemos ser justiça, como Cristo foi justiça por nós. E a justiça foi feita porque ele deu a vida dele. Curiosamente, né, na ceia, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, veja bem, na noite em que ele foi traído, ele deveria exigir o quê? Justiça. Ele toma o pão e o cálice da graça, parte o pão e diz que isto é o meu corpo, que é dado por vós. Então, a justiça que Deus quer que a gente viva não é aquilo que a gente busca em nosso próprio benefício. Aliás, queridos, vou falar uma coisa pelo Espírito Santo, e eu tenho certeza que isso vai testificar dentro de você. Não há maior alegria de alguém quando você dá algo para alguém. Eu tenho certeza que você tem maior alegria quando consegue socorrer alguém do que quando você é socorrido. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que a alegria maior que você sente na sua vida é quando você descobre que a sua vida foi útil a alguém. E você pode ser um canal de bênção na vida de uma pessoa. Você já deu um copo com água. Já viu quando alguém te pede um copo com água e você dá, e você vê aquela pessoa bebendo a água, o prazer que tem dentro de você, a alegria que dá em você. Por quê? Porque a justiça ali está sendo feita. Então, o reino de Deus é justiça. Por quê? Porque isso identifica a gente com o Cristo que se deu, que morreu por nós, entregou a sua vida por nós. Por isso a Bíblia diz que em Jesus foi feito justiça. Por quê? Não é porque ele ganhou, ao contrário, ele perdeu a vida. Então a justiça não é quando você ganha. A justiça não é quando você busca o seu próprio interesse. A justiça é quando você busca o interesse que é do outro. E buscar o interesse do outro, você vai ter que perder alguma coisa. Por exemplo, se você vai dar uma bolacha para alguém ou um biscoito, aquele biscoito você perdeu, você não ganhou. Por exemplo, quando você tem que perdoar alguém, o que é perdão? Perdão é uma perda grande. Porque toda vez que você tem que perdoar alguém, você perde. Você tem que abrir mão da tua razão. Você tem que abrir mão daquilo que você tem como certo. Então, perdão é uma perda grande. Então, a justiça, ela está relacionada ao quanto você se esvazia, ao quanto você se entrega, ao quanto você abre mão, o quanto você renuncia. E foi isso que Jesus fez. 1 Coríntios, capítulo 11, está escrito: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Tu está dizendo que o pão aqui é o corpo dele. E o corpo dele quem é? Somos nós. Então, na verdade, celebrar a ceia não é o quanto você come, não é o quanto você recebe, é o quanto você contribui, é o quanto você entrega, é o quanto você dá. Jesus pega o pão, que representa o corpo dele, e o corpo dele somos nós, e nós devemos viver uma vida de maneira que o próximo se beneficie. Seja teu marido, tua esposa, teu pai, teu filho, teu parente, teu irmão, teu vizinho. Sempre que você visa o outro, a justiça de Deus está sendo feita. Isso é tremendo. Ele pega o pão e diz: isto é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Que memória? Memorizar o quê? Ou relembrar o quê? Relembrar o que ele fez por nós. O modelo, o exemplo que ele nos deixou, de dar a vida dele por nós. E assim devemos nós dar a vida por alguém. E nós temos, inclusive, dentro de casa, pessoas às quais, em primeiro lugar, nós devemos dar a nossa vida.
que é o nosso cônjuge, que não é fácil. E dar a vida por alguém que, às vezes, você não se vê compreendido, né? Às vezes, os conflitos que se tem dentro de um lar, nos relacionamentos, não é fácil. Não é fácil. Por isso que muita gente desiste, foge, se divorcia, separa, ou se mata, tira a sua vida, ou até tira a vida do outro, como nós temos visto aí nesses dias. Então, Jesus disse, fazer isto em memória de mim. Essa expressão, fazer isto, nos dá o entendimento de ser uma ordem. Então, a ceia do Senhor é uma ordem, uma ordenança que Ele nos deu. É um imperativo, não é uma opção. E fica muito ainda evidente ser uma ordenança para a igreja quando Jesus repete a expressão, quando Ele diz todas as vezes que vocês fizerem isso, todas as vezes. Então, Ele está dizendo que é um ato contínuo. É algo que se repete no dia a dia. E daí a gente sabe que Ele fez isso o quê? Numa ceia. Porque a ceia não é só o pão e o vinho. A ceia é o conjunto. Ceia é aquela refeição que os judeus faziam, ou nós fazemos, seja o almoço ou o jantar. Ou seja, fala de comunhão, fala do momento de partilha, fala do momento de estar junto, fala do momento da família, fala do momento em que você para tudo para poder dar atenção a quem está próximo a você, a quem está perto a você. É isso que significa a ceia. Fala dessa cumplicidade que nós precisamos ter e dar um ao outro. O cachorro aqui está bravo hoje. Essa expressão, todas as vezes, mostra que este ato deve ser parte da nossa vida e não apenas um momento religioso. A ceia do Senhor, né? Aquela coisa religiosa. Não, a ceia do Senhor é a ceia de todo dia. É o pão nosso de cada dia. É a comunhão com Deus. É a devoção que eu dedico a Deus. Ela deve ser celebrada como um memorial, lembrando do que Jesus fez por nós. E nele nós podemos viver uma vida diferente. Por isso que alguns casais hoje têm um testemunho de transformação, de mudança. Pais com filhos, relacionamento de pais e filhos, que são restaurados, são renovados. Então, toda vez que nós comemos o pão, nós devemos lembrar que Jesus, e em Jesus, nós podemos experimentar algo diferente do que o mundo tem como proposta. Na verdade, a proposta do mundo, ela não é suficiente, não é satisfatória. Você vê que Jesus fala assim, eu não vos dou a paz que o mundo dá, mas a minha paz, ela é eterna, ela é verdadeira. Eu queria rapidamente falar também que a ceia, ela tem um significado de aliança. Os orientais davam muito valor às alianças, e eles respeitavam essas alianças. Quando Jesus instituiu exatamente o pão e o vinho como os elementos da ceia, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Porque para os judeus, o pão e vinho faziam parte de um ritual de aliança de sangue. O mais alto nível de aliança a que alguém poderia se submeter. E ao contrair uma aliança deste nível, as duas partes estavam declarando que misturavam suas vidas e tudo que era de um passava a ser do outro, ou vice-versa. Por isso, Jesus declarou na ceia que o cálice era a aliança do seu sangue, estabelecendo com isso, na ceia, um ritual ou um símbolo de uma aliança. E nós, assim como igreja, devemos ter esse mesmo entendimento. Nós ouvimos em filmes, as pessoas quando querem fazer um pacto, que seja um pacto eterno, para sempre, elas cortam o pulso e pingam o sangue, ou o pulso, a palma da mão, né? Geralmente em filmes aparece isso. Mas a Bíblia nos mostra que esse sangue já foi derramado, não é necessário a gente mais se cortar. Porque o sangue já foi derramado, o sangue de Cristo, que é representado hoje no cálice.
Amém? Então, eu queria convidar você a pegar esse seu pão, pegar o seu cálice. Nós vamos, como Jesus fez, né? Vamos celebrar nessa noite, nessa tarde e noite, esta ceia, que o reino de Deus se estabeleça, amado, no nosso coração, que o reino de Deus se estabeleça na nossa casa, que o reino de Deus se estabeleça no nosso bairro, no município que moramos, no estado que moramos, no nosso país, na nossa nação. Que nós, ao pegarmos, ao comermos do pão, com o entendimento certo, que a vida de Cristo, a saúde de Cristo, se renove na nossa vida. E eu quero aqui, nessa noite, dentro desse entendimento de aliança, poder compartilhar com vocês dessa ceia, renovando minha aliança de amor a Deus, de amor à minha casa e de amor a vocês também. Que nossa aliança seja polida nessa noite. Que no nosso espírito haja uma proximidade, haja uma comunhão verdadeira cada vez mais. Não que não esteja sendo, mas que possamos amadurecer nessa aliança, nesse comprometimento de amor um com o outro, de cuidado, de respeito, onde eu me comprometo a buscar o Senhor, ao invés de buscar o pecado. Eu me comprometo. Eu me comprometo de poder amar você ao ponto de, se perceber você no caminho errado, de não falar com ninguém, falar contigo. E desejo que você faça isso comigo também. Então, com esse pão, mano, e com esse cálice, eu celebro a minha comunhão com Deus e a minha comunhão contigo, a partir da minha casa. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos separar, Senhor, esse pão, esse cálice, que nesse momento representa aquela noite maravilhosa. E o Senhor ali, juntamente com os teus discípulos, o Senhor celebrou a ceia da morte e da ressurreição. O Senhor celebrou ali a comunhão, a aliança, a qual o Senhor fez com a humanidade, de nos dar vida e vida em abundância. E hoje temos aqui o privilégio de juntos celebrarmos também a ceia, nos comprometendo, Senhor, de te amar e amar também um ao outro. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor celebre em nosso espírito essa aliança de amor, essa aliança de cuidado e de proteção, a qual nos comprometemos de, a partir da nossa casa, lutar para combater toda divisão, para combater toda facção, para combater toda a obra do diabo, em nome de Jesus, e guardar a vida um do outro, no amor, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Amém, amados? Que você possa comer do pão. Aleluia. Esse cálice representa o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo que foi derramado por mim e por você. E nesse sangue nós temos libertação, nós temos cura. Não esse que está aqui no copo, mas aquele que foi derramado na cruz. Que os nossos pecados foram perdoados. Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por isso, você não deve aceitar nenhuma acusação do inimigo na tua alma, na tua mente. Se há, de fato, alguma situação que você está lutando, busque ajuda, abra coração, coloque na luz. Eu estava hoje conversando aqui em casa no almoço, aqui com minha família, e eu estava explicando para a Edivânia que
há um tempo atrás, na hora da ceia, muita gente ficava sem cear. Por uma questão de consciência da própria pessoa, porque isso é pessoal, né? Mas não há uma base bíblica sobre isso. Porque a Bíblia diz assim, ó, verso 28, tempo, só um pouquinho de paciência. No verso 28 de 1 Coríntios, no capítulo 11, Jesus diz: examine-se, pois, cada um a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Ele não está dizendo para você se examinar e não comer. É se examinar e fazer a coisa de maneira consciente. É isso que está dizendo. Então, a igreja não tem autoridade de proibir alguém de comer o pão. Não. A igreja tem autoridade de orientar a que cada um examine-se a si mesmo e coma do pão. Então, se você no teu exame, você perceber que tem algo que você precisa resolver, coma e resolva. Aliás, o comer vai te dar, inclusive, condições mais ainda para você resolver. Amém? Não durma com o problema sem resolver. Então, olha bem o texto, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, é individual, o que é coração e consciência, e assim, coma do pão e beba do cálice. Amém? Bebamos todos, em nome de Jesus. Aleluia. Não, eu tive negócio. Nome de Jesus. Não. Aleluia, glória a Deus. Tendo feito isso, depois disso, eles cantaram e louvaram ao Senhor. Seja louvado, amados. Então, nós vamos celebrar também. Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós. E nós temos motivos para celebrar, porque Jesus vive. Amém? E também nós temos aniversariante. Tem aniversariante hoje. Temos a Edneia. Cadê a Edneia? Aí, Edneia. Está toda produzida aí. Glória a Deus, amados. Antes mesmo de nós celebrarmos o aniversário da Edneia, nós queremos seguir clamando, amados, pedindo a vocês oração pelo Emerson, oração também pela Graziela. Graziela está aí também. Ela fez um primeiro exame do Covid e deu positivo, né? Mas está confiante no Senhor. Eu nem vi Graziela por aí, mas está o Márcio aí que está representando. Ah, a Graziela está aí sim. Tá bom? Vamos estar orando pelos nossos irmãos aí durante a semana para que, sobretudo, eles permaneçam fiéis ao Senhor e tendo a sua fé renovada a cada dia, apesar do diagnóstico. Amém? Vamos abrir os microfones e cantar parabéns a essa bagunça santa aí.